É o tempo desde do Espírito Santo ter descido até a sua volta. E quanto tempo as duas testemunhas vão profetizar? 1260 dias. Então elas não podem ser Moisés e Elias. Que o senhor falou sobre, não importa como você vai ganhar as pessoas, né? O que importa é que uma vez elas ganhas, que elas permaneçam no Senhor Jesus. Bom, vamos para essas peças do quebra-cabeça? Vamos entrar nessas peças do quebra-cabeça? Vamos. Eu acho que a gente tem um quebra-cabeça aqui sobre a mesa e preciso que o senhor monte esse quebra-cabeça para nós. Vamos lá, estou aqui à disposição. Então, entrando ali em Apocalipse, qual que seria essa primeira peça do quebra-cabeça que você, pelo seu entendimento hoje, Johnilson, Satanás escondeu, guardou e falta esse entendimento, falta essa expansão de mente das pessoas para compreender? Muito bem. Quando nós compreendemos ali que, como eu falei, né, clarificação, muitos textos estão com significado trocado, que é essa estratégia, é trocar os significados, porque quando você vai ler Apocalipse, você não pega o significado genuíno porque te disseram que aquilo dali é outra coisa. Então, quando você tenta encaixar no livro, ele não vai. Uhum. Então, a primeira peça do quebra-cabeça são as duas testemunhas. Uhum. As duas testemunhas vão resolver muitas questões. Inclusive, coloco aí que se você permitir que essa interpretação seja cogitada por você, quem são as duas testemunhas, você vai resolver pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, porque tem um texto claro escrito na Bíblia, se você permitir que as duas testemunhas você possa pelo menos cogitar, ter essa vertente, né, essa teoria. Então eu quero trazer que as duas testemunhas são o povo de Israel, que a palavra chama que é o remanescente, né? Não é todo o povo de Israel, porque em Romanos 11 diz lá que houve um endurecimento no coração do povo de Israel, provocado por Deus, assim como foi com Faraó, para que a igreja, os gentios, pudessem iniciar o ministério deles. Porque se os judeus tivessem aceitado Jesus diante do próprio Cristo, logo diante da morte dele, da ressurreição dele, nós gentios estávamos perdidos, não haveria espaço para os gentios. Porém, ele completa e diz que no final dos tempos, se o endurecimento deles foi a nossa glória, no final dos tempos, o que será a sua ascensão? O que é a ascensão, se não eles reconhecerem que Jesus é o Cristo? Ao reconhecerem que Jesus é o Cristo, será a vida eterna, a vida dentre os mortos, fala o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11. Inclusive, sugiro essa leitura. Leia Romanos capítulo 11. Lá você vai ver que em nenhum momento Deus desprezou o povo de Israel. O antissemitismo foi dentro da igreja, foi uma das causas das duas testemunhas não serem considerados Israel e a igreja. Porque a igreja eu resolvo fácil, mas Israel eu odeio. Israel eu desprezo. Eu digo que temos que lembrar que Deus, ele ama o seu povo, que foi o povo judeu. Quando Jesus estava à beira do poço, a mulher que estava na beira do poço com Jesus olhou para ele e disse: como sendo tu judeu, fala comigo. E Jesus responde para ela quando ela pergunta sobre qual monte se deve adorar. E ele pega e fala: ora, vocês não sabem o que falam, mas nós judeus, Jesus se coloca como judeu. Sim. Jesus é judeu. E Jesus proíbe, em Mateus capítulo 10, a pregação aos gentios. Ele diz: não vão pregar aos gentios por enquanto. Então a palavra por enquanto, graças a Deus, está lá. Pregai primeiramente a casa de Israel. Por quê? Porque eles precisam rejeitar. Existe um grande ponto lá em Apocalipse 11, quando vem as duas testemunhas. Apocalipse 11, se eu não me engano, né? Apocalipse 11. Quando vem as duas testemunhas, existem algumas interpretações muito literais ali das duas testemunhas, até porque os textos falam que elas têm poder de fechar os céus, transformar água em sangue. E quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, pelo menos na minha cabeça, as duas primeiras pessoas que vêm na minha cabeça são Elias e Moisés. Até porque Jesus também encontra eles ali no Monte da Transfiguração, então existe muito
esse debate em torno das duas testemunhas serem literalmente Elias e Moisés, por conta dos sinais que eles farão, e também porque eles serão mortos, depois ressuscitarão. Muito bem. Como que o senhor traz para nós, como que a gente consegue entender, sendo o povo de Israel e sendo a igreja, como que se aplica esses textos de testificação de poder, ressurreição, autoridade, como que se aplica isso a nós? Olha, quando você observa os textos, nós vamos trazer algo aqui que são os 1260 dias, que vão fazer a diferença. Mas antes da gente falar dos 1260 dias, falando um pouco de Moisés e Elias, veja como esta ideia, ela não permite que você leia com clareza sobre as duas testemunhas. Por quê? Porque Moisés e Elias não estão no nosso meio. Eles não estão testemunhando. E por eles não estarem testemunhando, esses poderes não estão acontecendo. Eles virão no último dia. Porém, o texto que fala que vai começar lá em Apocalipse, ele diz assim, quando terminarem o seu testemunho, então, quando terminarem o seu testemunho, então a besta que sobe do abismo guerreará com eles e os matará. Então é necessário que eles terminem um testemunho. Porém, a pregação de Moisés e Elias diz que eles vão começar um testemunho. Certo? Sim. E esse iniciar o testemunho é algo que realmente vai tirar o coração de quem ler Apocalipse, e você vai acabar não entendendo, não encaixando as coisas. É uma das questões. Então você diria que essa é uma das peças que Satanás escondeu que lá. Satanás escondeu propositalmente, para que você não consiga entender o Apocalipse. Quando você fala lá dos poderes que as duas testemunhas têm, se fala sobre Elias, né? Ele, sendo homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou. Ou seja, igual. E não choveu. Igual a nós. Orou e não choveu. E ele orou de novo e choveu. Porém, sujeito às mesmas paixões, dizendo, meu filho, o que ele fez, você faz também. Quando sai fogo da sua boca, quantas vezes você queimou as pessoas com o evangelho, queimando no coração? As pessoas, vai ter um ódio sobre as duas testemunhas, que é manifesto que eles vão chegar ao ponto de trocar presentes entre si quando o corpo das duas testemunhas estiver estendido. E é nesse momento aí que a gente vê o quanto o mundo odeia. Quem é que o mundo odeia hoje? Odeia a igreja e odeia Israel. Por que que Israel é odiado? Vamos parar com o antissemitismo. Por que que Israel paga um preço? Porque ele testemunha de Deus. Ele fala sobre Deus e fala que o Messias virá. Pode não reconhecer a Cristo, mas é um propósito de Deus não reconhecer a Cristo. Para que o nosso tempo chegue. Mas no último dia, né, nos últimos dias, Deus vai tocar o coração deles e vai trazer esse remanescente recompensando Israel. E é aqui que nós devemos entender que realmente a proposta das duas testemunhas, quando você lê, reconhecendo, dizendo assim, eu abro o coração para que seja Israel e a igreja, você vai ver tudo diferenciado. Mas vamos ver um pouquinho biblicamente isso? Como podemos provar que é Israel e a igreja? Não é? Se você abrir o texto em Apocalipse capítulo 11, você que está em casa, agora é a hora da Bíblia. Apocalipse 11. As duas testemunhas. Bem, para nós entendermos, ele fala aqui que elas são duas oliveiras e dois candeeiros, não é? Ele fala aqui, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de humilhação, vestidas de pano de saco. A gente sabe que a nossa vida, a igreja está sempre regulada. Quando no capítulo 12 a mulher vai ao deserto, essa é a nossa vida. A nossa vida, ela recebe as duas asas da grande águia e voa para o deserto. Vamos falar sobre essa mulher também, para falar aqui das duas testemunhas. E nós vamos ver aqui que essas duas oliveiras e os dois candeeiros é algo fundamental. Por quê? Porque o candeeiro, você já observa em Apocalipse capítulo 1, que são igrejas. As 7 estrelas
e os 7 Onde candeeiros. o Senhor Jesus aparece no meio delas. Isso. Quem entende um pouco mais sobre a cultura judaica sabe que esse candeeiro se chama menorá. Então são 7 menorais, 7 candeeiros. E esses 7 candeeiros, ele diz, são as igrejas. Então o mesmo livro já diz, menorá é igreja. Porém, Israel também é menorá, porque são 2. Então, Israel também é igreja, porque são 2 menorais. Porém, são 2. O testemunho é um testemunho distinto. Israel testemunha de um jeito e sofre de um jeito por testemunhar, e a igreja testemunha de outro jeito e sofre de outro jeito. Nós vemos aí o Hamas invadindo Israel, Sim. aquele ódio contra o povo de Deus. Eu até ia levantar esse ponto a esses acontecimentos recentes. E você vê lá no Sudão, Isso. na Nigéria, a Isso. igreja sofrendo. Isso. E qual a diferença? Esses dias eu vi na internet a foto de uma mulher judia no dia 7 de Outubro de 7 de outubro de 2023. segurando 2 crianças e uma foto ao lado de uma senhora também segurando seus 2 filhos lá no Sudão. Então, as 2 testemunhas ali, Israel sofrendo e a igreja sofrendo. Por quê? Porque decidiram testemunhar. E Jesus falou em Atos 1:8. Falou, descerá sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas. Judéia, Samaria e confins da terra. E nós vimos ali que realmente tudo encaixa para ser os 2. Mas o antissemitismo fez com que a igreja dissesse, isso eu não posso pregar. Isso eu não posso dizer. Mas hoje nós estamos prontos. Hoje você vê aí as manifestações, o povo da igreja tem coragem de levar uma bandeira de Israel e colocar no meio da manifestação. De apoiar Israel, de entender, nós não somos mais um auxílio. Inclusive, isso é um dos grandes impedimentos. Já estive em Israel, já demonstrei meu amor por Israel, já fui no túmulo vazio da ressurreição. Depois compartilhe um pouco sobre isso. Claro, é uma das melhores experiências. Ainda vou viver isso, viu? Amém. Ainda vou viver isso. Quando você não vai a Jerusalém, você pensa no deserto com dunas. Né? O deserto que te venderam, Saara. Lá o deserto é só pedra. Lá não nasce planta porque tem muita pedra, entendeu? Então o deserto são cavernas, são pedregulhos. Então é maravilhoso como muda a tua leitura bíblica, como a tua leitura bíblica é ampliada, né? Eu já ouvi muito isso já de pessoas que vão para Israel e falam, cara, você vê a Bíblia com outros olhos, cara. Vê com outros olhos, é isso mesmo. Então voltando, né? A gente precisa compreender. O primeiro ponto é esse. Israel é igreja. E por quê? Porque Israel, ela também é menorá. O texto fala 2 candeeiros. Se são 2 candeeiros, então o que nós vamos ter lá? Se são 2 candeeiros, nós vamos ter 2 testemunhos distintos. A igreja testemunha de um jeito, Israel testemunha de outro jeito, mas todos testemunham do Deus Altíssimo. Nós vamos ver também que ele diz, são 2 oliveiras. E Israel é a oliveira. A palavra de Deus diz que galhos de Israel, pessoas de Israel foram cortadas em Romanos 11, de novo, né? Citando. É muito importante esse capítulo. Quando eles são cortados, os zambujeiros, que somos nós, fomos enxertados no povo de Deus. Fomos enxertados na oliveira verdadeira. E quando nós entramos na oliveira, ele dá uma chamada em nós, o apóstolo Paulo, uma atenção. Ele diz assim, olha, não te ensoberbeças contra os galhos naturais, contra o povo de Israel, que a igreja fez por muito tempo, inclusive ao ponto de perseguir, expulsar. Né? Quantas vezes, assim, logo que eu me converti, a gente falava, olha, precisamos confessar os pecados da nossa nação, porque de Portugal só vieram os bandidos para cá, só vieram os miseráveis para cá. Sabe quem foi que veio? Os judeus. Olha como você não sabe, mas estava inserido em nós o antissemitismo. Que eles foram expulsos. O próprio Silvio Santos conta que o antepassado dele, que era escolhido pelo rei, disse, não, todo mundo eu estou mandando embora, mas você fica. Tem o Silvio Santos falando isso na internet? Tem. O senhor Abravanel. E ele vai lá e fala, eu escolho ir com a minha nação. O rei precisava muito dele, era um homem muito sábio, era um homem muito cogitado. Ele disse, não, fica aqui. Aí vem os novos cristãos, né? Que são confissões
fajutas de que Jesus é o Messias. Mas eles vêm, e aí a história ainda continua, dizendo que quando os holandeses invadiram, né, lá o Nordeste, Recife, ali os judeus tinham paz. Quando os portugueses venceram, aí começaram a mesma perseguição de Portugal, eles implantaram aqui e eles foram para Nova York. E o lugar mais rico da Terra hoje é lá em Nova York, né? Onde os judeus que saíram do Brasil se implantaram lá. Tudo fatos históricos. Mas o que acontece? Se você realmente olha, vê, observa, entende, você diz assim, não se ensoberbeça contra os ramos naturais. Porque se Deus foi poderoso para pegar um zambujeiro, para pegar uma oliveira brava, que é você, e inserir na oliveira, o que ele fará com os ramos naturais? Será muito mais fácil para os ramos naturais. Quando você entende um pouco a cultura judaica, você entende mais a leitura bíblica. Sim. Você entra no contexto. E, ao fazer isso, ocorre algo maravilhoso, né? Você começa realmente a entender o sentido exato que Jesus quis falar. Tem 2 elogios que Jesus faz, que é maravilhoso, mas eles revelam a cultura judaica. Se tu não souber a cultura judaica, tu não entende. Não estou dizendo para você viver a cultura judaica. Perfeito. Você tem que entender que você é gentil. Perfeito. Ok? Você é gentil. Perfeito. Então você tem que viver um evangelho diferente. Atos 15, o concílio que teve. Então, quando está ali, um grupo vai e diz, olha, o servo de um centurião, esse centurião, ele é muito bom conosco. Sim. Ele reconhece o nosso Deus como Deus verdadeiro. Sim. E ele tem nos ajudou a construir a sinagoga, inclusive estive lá na sinagoga de Cafarnaum, é muito bom. E lá ele construiu a sinagoga. E Jesus disse, eu vou lá na casa dele e vou curá-lo. Vou curar o servo dele. Não precisa. Pelo pedido. Aí a gente não entende o elogio, porque quando chega a pessoa, porque foram avisar que Jesus iria entrar na casa dele, ele olha e diz assim, não, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, porque a cultura judaica era essa, era que eles não deveriam comer com um gentil, não deveriam entrar na casa. Se eu acredito que Jesus é o Messias, é o homem de Deus, ele não pode entrar na minha casa. Esse é o elogio. Não é eu digo vai, ele vai, eu digo vem, ele vem. Jesus não está falando da autoridade. Ele está falando da pessoa bater no peito e dizer, eu sou um pecador. Eu te reconheço. Eu te reconheço e eu me reconheço. Boa. Eu me reconheço, que é o mais difícil. Exato. Reconhecer até Deus como até Senhor. Até os demônios creem e tremem. Isso. Então, o segundo, que ocorre de igual forma, elogio, que Jesus olha e diz, eu não vi em toda Jerusalém um coração que olhasse e dissesse, eu preciso de um Salvador. Eu preciso do Messias, eu preciso que o Senhor morra por mim. Nós temos que, quando nós lermos a Bíblia, principalmente ali, quando você lê o capítulo 5, 6 e 7, que é o Monte das Bem-aventuranças, muitas vezes a gente traz aquele peso das bem-aventuranças sobre a igreja, dizendo Jesus exigiu isso, Jesus... Não, aquilo ali Jesus não tinha morrido. Jesus estava convencendo... Leia dessa forma. Deixa eu dar essa sugestão. Leia como se Jesus estivesse evangelizando e com o batismo de João. Jesus estava preparando o caminho para ele mesmo, dizendo para eles, um dia eu vou morrer por vocês, mas vocês precisam primeiro reconhecer que vocês precisam de mim. Porque vocês são tão fortes na lei, tão fortes no cumprimento, fariseus, saduceus, o jovem rico, chegando bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então, todo esse sentido é necessário que Jesus os convença. E Jesus diz assim, o que disseram os antigos? Eles disseram, não matarás, pois eu vou piorar. Por isso que eu digo que o que era isso? Era um convencimento de pecado. Não era um pedido para você ser salvo através da lei. Exato. Era um pedido para você reconhecer que você não conseguiu. Você precisa que eu morra na cruz por você. Existe até uma comparação que eu faço, que na lei, o ato de adultério era você consumir, você se deitar com uma outra mulher e trair a sua. Jesus fala, se você olhar... Piorou. Então a graça, ela não é sinônimo de libertinagem. Isso. Graça não, muito pelo contrário. A graça é um compromisso muito maior. Pela lei é impossível, não tem como. Muito bem. Pela lei é impossível obedecer. 613
613 leis é impossível. Comparado até com a romana. Exato, não tem como agora. Pela graça nós podemos ser alcançados, mas a graça não é sinônimo de libertinagem e liberdade. Óbvio, foi para a liberdade que Cristo nos chamou, mas essa liberdade não é sinônimo de revelia. Muito bem. Então, quando chega lá na frente, isso é Jesus convencendo as pessoas de pecado. E bater no peito e dizer eu sou um pecador era o que ele estava buscando no meio de Israel. Ele estava buscando convencer as pessoas de que elas eram pecadoras. E elas precisariam de quê? De um Salvador. E quando ele morresse na cruz, elas estariam prontas. Preparai o caminho do Senhor. Isso é evangelizar. Evangelizar não é sair pregando que Deus vai curar a tua família, que Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Evangelizar é realmente você chegar ali e mudar a vida de alguém. Amém. Eu, como vendedor, pensei em algo que eu fazia, né? Toda vez que eu entrava para vender algo para alguém, vendedor de porta em porta mesmo, que eu trabalhei, ali naquele momento eu olhava e criava uma estratégia. Como eu vou pregar? Então, vamos dizer que a igreja hoje ela faz da seguinte forma, né? Ela entra num local e ela olha para a pessoa e diz assim, eu vou falar para ele. Olha o evangelismo, em vez de convencer de pecado, faz o quê? Vai evangelizar de outra forma. E ele diz assim, Jesus pode trazer finanças saudáveis para a tua empresa. Se você dizimar, ofertar. Quando eu entro, ele está com um bolo de dinheiro contando, diz assim, Johnilson, aguarda aí, vou já fechar um negócio contigo, mas eu preciso mandar esse dinheiro para o banco. Aí eu já mudo de estratégia, porque o cara está bem financeiramente. Exato. Então não dá para pregar sobre isso. Eu já sei, vou falar de família. Deus, se ele tiver com problema com filho, com esposa, Deus vai resolver. De repente, a esposa entra com o filho no colo e diz assim, olha, eu fui buscar ele na escola, estava com febre e tal, então eu vim peguei ele na escola e vou levar no médico. Aí ele fala, não, espera um pouquinho que eu vou contigo, vou só contar esse dinheiro, atender o Johnilson, fechar um negoção com ele e vou no médico com você. Aí ele dá um beijo na esposa, bonitinho, família em dia. Aí eu olho e digo, bem, não dá para falar que ele vai restaurar a família. Então já sei, vou falar algo para ele. Vou dizer para ele que Deus trata a saúde, que Deus pode curar toda enfermidade. Ele diz assim, Johnilson, meu filho indo no médico, tu sabia que depois que eu virei budista, eu comecei a botar meus alimentos no sol, comer saudável. Faz 5 anos que eu não vou no médico, Johnilson. Aí eu brinco com a igreja quando eu conto isso, né? Eu digo assim, então, ele não precisa de Jesus, né? Cara, a igreja entra numa crise. Ali você no púlpito pregando e a igreja fica, é mesmo, ele não precisa de Jesus. Por quê? Porque a pregação é só sobre esse mundo, é só sobre essa vida. Lógico que você pode fazer essas pregações, usar, mas você precisa entender que convencer a pessoa de que ela está afastada de Deus é a pregação. Então, quando aquele centurião tentou curar o seu servo e Jesus disse, eu vou entrar na tua casa, ele disse, se tu és Deus, tu não pode entrar na minha casa. Porque se você entrar na minha casa, eu vou te contaminar. Porque a minha casa não é essa pessoa está batendo no peito e dizendo, eu sou um pecador. Diga só uma palavra. Então o elogio não era pela autoridade. Sim. O elogio era, e como nós podemos dizer que era realmente pela fé, de bater no peito e dizer eu sou um pecador? A mulher sirofenícia, que vem gritando, falando, e o Jesus sai andando e ao ponto dos discípulos dizerem, Senhor, eu não aguento mais essa mulher. Pelo amor de Deus, despacha ela, vê o que ela quer, que ela não para gritando. E Jesus olha para ela friamente e diz, o que queres? Ela fala, Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E ele diz, ora, não é lícito. Ah, meu irmão. Você é gentil? Eu sou. Ele diz, não é lícito pegar o pão dos filhos, dá só um pouquinho, e dá para os cachorrinhos. Jesus falou isso. Sobre nós. E ela, em vez de, com raiva dele, dizer, por que você está fazendo isso, me ofendendo, me xingando, ela se coloca no lugar dela.
eu não sou o povo de Deus. E ela diz assim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Isso é convencimento de pecado. Esse é o crente que eu quero dentro das igrejas. E a pessoa poder, nesse momento, observar e dizer, Senhor, realmente, existe um povo que cumpre a tua palavra, existe um povo que faz, mas eu sei que até os cachorrinhos comem das migalhas. Aí Jesus dá o mesmo elogio. Jesus vai lá e fala, não vi em toda Israel um coração que aceite ser considerado um pecador, como essa mulher fez e como o centurião fez. Eu quero isso. Eu posso lhe dizer, meu irmão, que eu alcancei essa graça depois de 10 anos de crente. Eu fui convencido de pecado depois de 10 anos de crente, eu vou te falar. Eu sei que eu prego bem, eu sei que as pessoas falam que eu li muito a Bíblia, que eu fiz muita coisa, e isso acaba mexendo com a tua cabeça. Sim. No dia que eu fui convencido, meu irmão, eu chorava. Eu chorava tanto. Por quê? Porque eu sempre fui um bom filho. Eu sempre fui uma boa pessoa. Num dia, com 17 anos, eu disse, me converti com 20, né? Então, com 17 anos, eu disse, eu vou tomar um porre hoje. Mas eu era tão boa gente que eu tomei 2 copos de cerveja, minha barriga ficou desse tamanho, é como se eu tivesse comido 2 pedaços de bolo. Quando você come, o bolo pode estar o mais gostoso que tiver, o terceiro pedaço não. Eu não consegui me embriagar. Eu não era crente, vivia no mundo. Porém, a minha mãe me cuidou muito bem, o meu pai me criou muito bem. E eu nunca experimentei droga, sempre fui uma boa pessoa, ajudei um coração voluntário para ajudar pessoas e tudo. Mas o que aconteceu? Um dia eu estava numa igreja e um senhor veio e disse assim para mim, olha, o senhor vai pregar e tal, o senhor não faz o apelo depois da sua pregação. Nós vamos fazer uma peça, Jardim do Inimigo, muito conhecida. Depois dessa peça, eu vou dar o meu testemunho, que eu batia na minha esposa, eu vivia bêbado, usava droga, fazia isso, fazia aquilo. Aí eu, tá bom. Só que quando eu olhei o público da igreja, não eram de drogados. Não eram de pessoas normais. Você vê pela postura das pessoas, pela roupa, tudo. Sim. E ali naquele momento, uma igreja pequena, ele terminou, aí eu peguei o microfone para fazer o apelo, depois dele ter dado todo o testemunho. Eu disse assim, gente, foi um dos dias que eu ganhei mais vida. Eu disse assim, eu sempre fui um bom filho. Olha como eu convenci as pessoas de pecado. Sempre fui um bom filho, sempre tratei tudo bem. Contei essa história da cerveja, né? Tentei tomar 2 cervejas, não consegui. Então eu não era propenso a isso. Mas um dia eu descobri que eu estava afastado de Deus, porque eu já tinha contado uma mentira. Porque a palavra de Deus diz nos 10 mandamentos, não levantarás falso testemunho. Eu vou dizer algo para vocês, meus irmãos. Isso para mim basta. Eu já estou separado do Altíssimo. Eu preciso que Jesus morra por mim naquela cruz. Se você tem uma vida boa, se você é uma pessoa obediente, se você vive bem nessa terra, se você contribui, você sabe que lá no oculto você pecou alguma coisa. Eu quero te dizer, você está mais separado de Deus do que o irmão que facilmente para ele se convence de pecado. E você, dificilmente você se convence de pecado. Por isso eu quero te convidar, a partir de hoje, a estar convencido que você precisa de um Salvador. Meu irmão, a igreja todinha se levantou e foi lá na frente. É a oração do fariseu e do publicano, né? Oração do fariseu e do publicano. Bater no peito. Eu dizimo. Tô na sinagoga todos os dias. Jejum. Eu vou te dizer. Não sei quantas vezes por semana. Se tu perguntar que discípulo eu quero o fariseu. Eu quero como meu discípulo, alguém que tente tudo. Mas a pergunta qual é? Quem voltou justificado para a sua casa? Quem voltou justificado foi quem pediu perdão. Ele não pediu perdão, ele não se convenceu dos seus pecados, ele não cogitou que ele precisava de um Salvador. Na pequenez, o jovem rico chega, bom mestre, carimba aí, diz aí, que farei eu para herdar a vida eterna? Ele diz, olha, guarda os mandamentos.
Guarda os mandamentos e viverás. Jesus provou que tem duas formas de ser salvo. A primeira é sendo perfeito desde o dia que você nasceu. E aí vai encarar? Difícil, hein? Difícil. A segunda é reconhecer, dizer eu sou um pecador e ir lá e pedir, Jesus, o que eu preciso fazer para o Senhor me salvar? Quero que você seja Senhor da minha Muitos vida. vão na primeira, hein? Vão na primeira, tentar Muitos ser, tentam, né? E o jovem rico disse, e ele foi na primeira. Ele disse, e tenho feito isso desde a minha mocidade. Jesus podia usar a palavra de conhecimento que ele tinha e revelar um passado dele, um único pecado o lançaria na necessidade de buscar. Mas Jesus não fez, Jesus foi misericordioso. E falando de riqueza, né, que aqui entra também, ele chega com um jovem rico e diz, bem, o que eu posso te dizer é o seguinte, se tu queres ser perfeito, qual é a primeira forma de ser salvo? Os mandamentos. Sendo perfeito nos mandamentos desde o dia que nasceu. Se tu queres ser perfeito, é só uma coisa. Mas isso aí é para ser salvo, quero falar para todos, é para ser salvo sem Jesus. Se você quer ser salvo sem mim, pela perfeição, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, porque uma coisa te falta. Se falta uma coisa, é porque eu estou perto da perfeição. Mas por uma coisa, eu não alcanço a salvação. Porque eu não sou perfeito. Por que eu não sou perfeito? Porque uma coisa me falta. Então uma coisa te falta, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, distribui, não dá só para uma pessoa não, porque senão ela vai ser grata e vai te receber. Distribui. E então terás um tesouro no céu. Ele baixou a cabeça e saiu. Aí Jesus disse, quando eu morrer, esse aí já sabe que é um pecador, já vai me buscar. Isso é convencer do pecado. Isso é levar. E os discípulos chegaram e disseram, mestre, quem poderá se salvar? E Jesus diz, se um rico para entrar no reino dos céus é como um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Aí vem gente pregando que a agulha era uma... Meu irmão, se é possível, então não, meu irmão, tem que ser impossível. Não pode criar uma agulha para me passar. Eu preciso tentar passar o camelo pelo buraco da agulha. Que agulha que você tem em casa? Não conseguir, e ao não conseguir, eu vou e aceito Jesus como Senhor. Porque eu não consegui passar o camelo pelo buraco. Quando os discípulos recebem a resposta do camelo passando pelo buraco da agulha, eles entendem que é todos os mandamentos. E eles olham e dizem assim, Senhor, então quem poderá salvar-se? Eles entenderam que não é a questão da riqueza. Exato. A riqueza era a maneira que Jesus tratou com aquele jovem. Mas na humanidade é todos os pecados, é todos os 10 mandamentos. Então, Senhor, é mais fácil entrar um camelo pelo buraco da agulha do que um mentiroso. Não é só o rico. Um mentiroso entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um cobiçoso, um adúltero, entrar no reino dos céus. É aqui que Jesus coloca. Então, convencer de pecado é muito importante. Né? E nós estamos falando aí das duas testemunhas. E qual que seria a segunda peça? A segunda peça, mas na verdade eu acho que eu gostaria de deixar os textos bíblicos antes da gente passar. Ok. Né? Por Porque mais do que culturalmente aceitar, arrancar o antissemitismo do coração, é entender que os 1260 dias, eles correspondem ao tempo que o Espírito Santo desceu e até o tempo em que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos arrebatados juntamente com eles. Então, esse período é o período da profecia das duas testemunhas. Ele começa com a descida do Espírito Santo, ele começa com a morte de Jesus, ele começa com a destruição do templo. Porque 1260 dias ele está escrito em vários lugares. E você, quando você olhar para esses lugares, por quê? Porque veja só, no primeiro versículo do capítulo 11, ele diz que os gentios poderão entrar no templo de Deus. Será dado aos gentios pisarem no templo de Deus, estarem dentro do templo de Deus, por 1260 dias. Ué, mas não é 42 meses? Multiplique por 30 dias. Um mês tem 30 dias. Então, 30 dias vezes 42 dá 1260 dias. Então, o que estou tentando provar?
que é o tempo dos gentios. É o tempo do endurecimento do coração de alguns judeus para que o Messias possa entrar nas nações. E o Messias entrando nas nações, esse tempo vai durar 1260 dias. Como eu sei disso? A mulher que recebe a asa da grande águia e Satanás, o grande dragão, vai persegui-la, ela voa para o deserto. Essas duas asas da grande águia é um crescimento do povo de Deus genuíno, é um crescimento de santidade, é um crescimento de agilidade, e ela não pisa no chão. E ela voa para onde? Para um deserto. A igreja, ela vive num deserto. A igreja, ela vive sempre com os recursos limitados. Nós não podemos nos entregar aos prazeres. E da boca do dragão sai um rio. O que mais quem está no deserto quer? Quando está no deserto? Água. E essa mulher, ela vai receber a água, só que antes da água chegar nela, a terra bebe a água, ajudando a mulher. Então, o que é a terra beber a água? A terra bebe a satisfação de Satanás. A terra está aí entregue ao adultério. Nós estamos no deserto e a terra está se desbaldando, né? Está se deleitando no rio que Satanás mandou para pegar a gente, para pegar nós, a igreja. E nós estamos ali resistindo ao desejo de tomar o rio de Satanás. Mas a terra nos ajuda. Como ela nos ajuda? Ao beber a água, nós vemos as consequências na vida do mundo. Nós vemos os divórcios, os 3, 4, 5 casamentos. Nós vemos os corações vazios, nós vemos o suicídio, nós vemos quantas coisas ruins que ocorrem com as pessoas que se entregam ao rio que saiu da boca do dragão. E que período é esse? É 1260 dias, é o período da mulher. O período que, então, primeiro, a mulher, 1260 dias. A gente reconhece o tempo da igreja. O tempo que o gentio vai poder entrar no templo de Deus, 42 vezes 30, 42 meses vezes 30, também é 1260 dias. Então, o gentio vem da descida do Espírito Santo até o arrebatamento da igreja. Também é 1260 dias que o gentio vai poder estar dentro do templo de Deus. Nós vamos ver também a questão de Daniel. Daniel, ele fala, o mais claro versículo, apesar de aparecer várias vezes, é Daniel 8:11, que fala que o sacrifício contínuo será desfeito, será encerrado com a demolição do templo, com a destruição do templo. A destruição do templo foi 30 anos após a morte de Jesus. Após a morte, então é também ali no mesmo período que o Espírito Santo desceu. Então, ali começa 1260 dias. E quando é que termina? Quando a assolação desoladora, Daniel 8:11, quando a assolação desoladora, que é o anticristo, sentar no lugar que não deve estar, e ali ele declarar, eu sou Deus. Nós vemos que Jesus, em Mateus 24, disse isso. Ele disse, quando vocês verem o que está escrito em Daniel, quem lê entenda, quando a abominação desoladora sentar no lugar que não deve estar, então Jesus disse, o fim é aqui. O próprio Jesus falou, então o início é onde? Na destruição do templo que encerra o sacrifício contínuo. Quando é que tudo ocorrerá? Na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja, no sentar no trono do anticristo. Quando ele sentar e tudo se encerra. Então, é 1290 dias. Opa! Peraí, tem 30 dias a mais aí. Fui na presença do papai pedir Deus, tem 30 dias a mais. No meu coração não preciso de prova, mas eu gostaria de saber por que essa diferença de 30 dias a mais. E Jesus falou assim, se eu não abreviar os tempos, até os escolhidos seriam enganados. 1260 dias. Para abreviar um mês, para que você possa suportar ao tempo que vai vir. Meu irmão. Uau. A gente tem que realmente entender que esse é o tempo da igreja. É o tempo desde do Espírito Santo ter descido até a sua volta. E quanto tempo as duas testemunhas vão profetizar? 1260 dias. Então elas não podem ser Moisés e Elias. Elas têm que ter começado a testemunhar na descida do Espírito Santo, na morte de Jesus e na destruição do templo. Porque 1260 dias se refere a esse período.
o tempo que os gentios vão poder entrar no templo de Deus, 42 vezes 30, 1260 dias. Então, as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros, e também são, que é Israel e a igreja, como eu falei antes, e também 1260 dias é o tempo da igreja. Quando você vai agora entrar na questão da leitura bíblica, cogitando, a coisa vai ficar mais bonita, né? Então, veja só, Apocalipse 11, né? Vamos ler com esse entendimento? Por favor. Aí nessa leitura nós vamos ver que realmente as coisas vão mudar. Essa é a nossa proposta. Que ao ser Israel e a igreja, tudo fique diferente na leitura. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações. É o tempo dos gentios servirem a Deus. E pisarão a cidade santa por 42 meses, 1260 dias. Já encaixou. Já encaixou. Ok? Com o que nós vivemos hoje. Encaixou com a nossa realidade. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, sairá fogo da sua boca, nossa palavra é uma palavra que queima os corações, Sim. e os devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Deus sempre cuida dos seus. Estes têm poder para fechar os céus, a Elias, é homem sujeito às mesmas paixões que nós, para que não chova, e nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas e quantas vezes quiserem. Eu já vi gente em célula queimar som mesmo. O sonzinho tá perturbando ali e tal, o homem estende a mão lá e diz assim, Senhor, eu declaro agora que encerre agora esse som que eu quero fazer minha célula. E de repente, meu irmão, some o som. Então, esse poder está sobre a igreja. E já serão... aqui. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar os céus, converter as águas em sangue. 7, versículo 7. E quando acabarem o testemunho, essa é a parte principal. Eles precisam já estar testemunhando, porque eles vão encerrar o testemunho. A partir desse momento, pessoas se converterão aqui ainda, diante desse momento? Sim. O que eu vejo aqui? Que vai começar os 3 anos e meio do reinado do anticristo. Porque ele vai dizer aqui que a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Veja como encaixa como você já crê. Nós já cremos nisso. Nós só não tínhamos o texto. Nós só não tínhamos como colocar. Mas se você aceita que Israel e a igreja são as duas testemunhas, bate com o encerramento. Por quê? Porque vai ficar difícil aceitar. Se Jesus fala, se eu não abreviar os tempos, desse tempo que vai começar aqui, a grande tribulação, nós vamos ter um problema. Qual é o problema? Até os escolhidos seriam enganados, de tanta força que vai ter o testemunho do anticristo. Sim. Quanto mais alguém se converter, não sendo crente. Lógico que pode acontecer, sim, o Espírito Santo está no nosso meio ainda, dentro da igreja, sim. Mas devemos entender que será muito difícil. É um tempo de perseguição. É um tempo realmente onde a igreja vai estar abalada. E aqui, essas duas testemunhas, eu quero que você entenda que ela é uma instituição. Israel é um país. E quando eu envergonho a instituição e envergonho o país, você fica com vergonha de dizer eu pertenço a ele. Então não é você que está lá com o corpo estendido no chão. Quem está com o corpo estendido no chão é a instituição. E essa perseguição vai vir de Jerusalém, o lugar onde o nosso Deus foi crucificado, onde o nosso Cristo foi crucificado. Então, essa perseguição ela vai atingir a instituição. E você vai ficar com vergonha de dizer que você é crente. Aí é que eu digo que o último avivamento tem que ser o avivamento do mestre. Porque lá, Deus levantou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim do aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Se você não tiver aperfeiçoado
e você não conhecer a palavra, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Então, sem a Bíblia, sem um bom conhecimento, doutrinas falsas, palavras que vão testemunhar contra o teu Deus, sem experiência. Nós precisamos de experiência. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é que tu está dizendo que o meu Deus não é o Deus verdadeiro se eu tive experiências com ele? Se eu vivi algo sobrenatural? Então é isso que nós devemos guardar. Nós devemos guardar no nosso coração a palavra de Deus para quando o anticristo provar, porque ele vai provar. Ele vai provar que a igreja e Israel estão errados e o corpo dessas duas instituições vão ficar estendidos. Quer dizer, e eles não vão permitir, nós vamos ler aqui, não vão permitir que eles sejam enterrados. Por que não vão permitir? Por 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio de engano do reinado do anticristo. Por quê? Porque eles vão ficar todo o tempo mantendo em baile, mantendo vivo o envergonhamento da igreja. É como se você fizesse parte de um clube e os diretores foram pegos vendendo droga. E todo mundo diz que aquele clube, quem participa dele, vende droga. Sim. Entendeu? Aí você fica com vergonha, você pede baixa daquele clube. Eu não quero mais. Aquele clube é uma instituição. E essa instituição está sendo perseguida. Porém, se você não souber da verdade, tu não mantém teu nome na instituição. Não, ninguém aqui vendeu droga, ninguém. Não, estão todo mundo falando, eu não quero participar disso, não. Então, até os escolhidos, a pressão vai ser tão grande que os meia-bocas, os crentes tigela, né? Os crentes meia-boca, eles serão os primeiros a entrar na apostasia. Aí vem mais um texto que encaixa. No final dos tempos, terá uma grande apostasia. E essa apostasia vai vir como? Através de um forte convencimento pelo anticristo de que a igreja está errada. De que a igreja não deve. Hoje está passando agora uma série na TV, Pluribus. Essa série na Apple TV, essa série, ela fala sobre isso. Pelo menos ela tem um tema parecido. Vou procurar depois para assistir. Procura para assistir. Ela só está com uns 4 ou 5 episódios lançados, toda semana lança um, né? Nesse momento que estamos fazendo o podcast. Né? Lógico que depois vai estar tudo aí disponível. Mas o que acontece? Os extraterrestres mandam um código para fazer um vírus biológico. Eles fazem, o ser humano descobre aquele código, faz o vírus e o vírus começa a se espalhar. E todo mundo compartilha a mesma mente. Todo mundo se torna igual. Então não se torna tipo um zumbi bonzinho. Entendi. E esse zumbi bonzinho é controlado não se sabe por quem. Até agora lá, né? Que é poucas informações. Mas o importante é que 10 pessoas, 12 pessoas não se contaminam. E dentre aí essas pessoas recebem o carinho desse mundo único. Desse mundo único, desse mundo que está em paz. Esse que é o ponto que eu quero colocar. O mundo chegou à paz, porque o assassino compartilhou a mente com os outros. Então o mundo está em paz e só 10 ou 12 pessoas não estão bem. Não estão com o vírus. O vírus, eles são imunes ao vírus. Então eles não conseguem compartilhar a consciência de paz. E é isso que vai acontecer com a igreja. A igreja vai se levantar contra a paz do que o anticristo vai propor. Porque diz o texto, quando disserem paz, paz, lhes virá repentina destruição. Por que a perseguição vem sobre nós? Porque eles estão em paz e nós não estamos aceitando a paz. A protagonista, existe os que se venderam dentre os 10, que é a maioria, e só 2 não se venderam. Dizem que isso é errado, ter a mesma mente, ter essa paz, isso é errado. E ela começa a ser criticada, perseguida. Por quê? Porque a protagonista ela não aceita que a consciência humana seja removida para aquela paz. Então eu comparei isso com o reinado que vai vir do anticristo, aonde ele vai estabelecer uma paz, só que é um preço muito caro. Sim. Aí é que vem, tu vai receber o selo ou não? Exato. 666 na mão ou não? Tu vai receber, se tu não receber, tu não comercializa. Então, para você tá
Contra a paz, quem é que vai te apoiar? Ninguém vai te apoiar. Todo mundo é como usar a máscara no tempo da pandemia. Ninguém vai te apoiar. Se você não usar, se você não usar a máscara, ninguém te apoia. Então ali foi um teste perfeito. Você já consegue ver. Eu creio que realmente estamos nos últimos tempos. Sim. Porque já está tudo pronto. Sim. O que mais falta, né? Então eu vou continuar a leitura e tudo que eu falei agora começa a se encaixar. Ok. E diz assim: e quando acabarem o testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Jerusalém. Então de Jerusalém vai vir a crítica. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão a igreja destruída, os seus corpos mortos por 3 dias e meio. Os primeiros 3 dias e meio do reinado do anticristo, que serão de engano. Sim. Ele não vai dizer que ele é Satanás. Ele não vai dizer que ele é o dragão. Então, ele ainda não sentou no trono. Então, é o tempo que nós vamos pegar a porrada. Isso daqui vai ficar claro que nós vamos passar por uma tribulação. E tem muitos pastores que dizem assim: nós, igreja, não podemos passar pela tribulação. Sim. Por quê? Porque Deus não castigaria a sua igreja. Exato, eu já vi isso também. Porém, isso aqui é um engano baseado em quê? Que os flagelos são o castigo. A igreja não pode passar pelo flagelo. E eu concordo com eles. Só que a organização aqui que Deus está fazendo em Apocalipse é o seguinte: ele está dizendo, começam-se os 3 anos e meio, quando encerra o testemunho das 2 testemunhas, a igreja será envergonhada, elas não conseguem mais testemunhar, e por 3 dias e meio ela vai ficar exposto. E eles não permitirão que seu corpo seja enterrado. E eles vão trocar presentes entre si. Eles vão se alegrar com a morte das 2 testemunhas. E aquele que pertence a essas 2 instituições, ele vai ficar tentando provar que ela não está errada. E vão dizer: você está fazendo bobagem, nós estamos em paz. A paz está reinando e você vem querer tirar a paz. Aí você, particularmente, começa a sofrer a perseguição. Que a instituição está sofrendo. Você vai ter uma escolha. Você escolhe deixar de ser dessa instituição e se tornar um de nós, ou você vai continuar insistindo nesse assunto que nos tira a paz. E é aqui que começa a entrar essa parte, né? A tribulação, ela é provocada pelo anticristo, não por Deus. Sim. Então, quem é que está provocando a tribulação? O anticristo. Estou te perseguindo e isso aí a gente vive até hoje. Sim. Está aí o Sudão e a Nigéria. Então, perseguição de uma maneira como nunca teve na Terra. Por quê? Porque ele vai provar que Deus não existe. Talvez seja por extraterrestres. Qual é a cultura que ele vai inventar, porque para mim vai ser invenção, para poder colocar isso. Falam de algumas armas militares também, tem muita coisa que gira em torno disso, né? Mas vamos lá. Aí ele fala assim, ele diz assim: olha, quando vier esse tempo, vai encerrar com o anticristo sentando no lugar onde não deve estar e dizendo: eu sou Deus. Isso está escrito em segundo capítulo de 2 Tessalonicenses. Paulo fala isso. A mesma coisa que Jesus fala. Quando a abominação desoladora se colocar no lugar, aí acontece. Só que Paulo dá um segredo. Paulo fala que tem um que o detém. Que detém o anticristo de se manifestar. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo mora dentro de quem? De nós. E o Espírito Santo precisa ser devolvido para Deus para que o anticristo manifeste. Vocês sabem quantos anticristos podem já ter sido planejados pelo Satanás? Vamos dizer, olha, irmão, isso aqui é invenção minha, tá? Mas vamos dizer que ele precisa nascer numa lua cheia, diante de um sacrifício. Ele já na fez... sétima noite na sétima noite do 5º mês. Isso. Então, o que ele já fez? Ele já produziu inúmeros anticristos, mas sempre falha. Por quê? Porque tem um que o detém. Quando ele tenta implantar, o plano dá errado. O Deus vence, a igreja vence, alguma coisa acontece, e o anticristo, porque está escrito em 1 João, o espírito do anticristo está no meio de nós. Ele já está no meio de nós. E muitos anticristos surgem. Né? Então, essa possibilidade já está lá. Agora, o que acontece? Vai ter um desses anticristos que ele vai reinar.
ele vai vir com tudo. Ele vai acontecer. Quando esse anticristo acontecer, é porque houve o arrebatamento da igreja. Quando soar a última trombeta, aquele que o impede sobe junto com a igreja. O anticristo, manifestando esse último anticristo, o plano dele começa a ser executado, ele começa a perseguir a igreja, o negócio começa a dar certo, o testemunho se encerra, quando as duas testemunhas encerrarem seu testemunho, e o seu corpo vai ficar estendido diante da praça, né? E eles não permitirão que o seu corpo seja enterrado. Porém, vem algo maravilhoso, que é a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Olha só como está escrito. Basta aceitar que as duas testemunhas são Israel e a igreja. E você consegue pregar sobre isso para qualquer pessoa. Essa é a minha proposta. É que realmente você devolva a peça do quebra-cabeça, Israel e a igreja são as duas testemunhas, e tudo se encaixa no que você já crê. Isso aqui eu não estou trazendo novidade nenhuma. Eu estou só trazendo, a novidade é o embasamento bíblico que eu estou trazendo, né? Então, homens de vários povos, versículo 9, tribos, línguas, nações verão seus corpos, os corpos, as duas instituições mortas por 3 dias e meio, os primeiros anos do reinado do anticristo. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Vão ficar sempre lembrando para não perder o assunto. O assunto tem que ficar em baile. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. Lembra do fogo que sai da sua boca, que perturba o teu comportamento, declara que eles são pecadores. E eles veem que tu consegue vencer o pecado. E aquilo dali, eles diziam, todo homem trai. Todo homem trai, aí tu não trai. Tu quebrou as pernas do cara, que dizia isso para a mulher, e a mulher acreditava. Então ele te odeia, né? E aí eles mandarão presentes uns para os outros. Portanto, esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam na terra, sobre a terra. Como que atormentava? Com pregações, convencendo de pecado. E depois daqueles 3 dias e meio, depois dos primeiros 3 dias e meio, vem a ressurreição dos mortos. O espírito de vida, vindo da parte de Deus, entrou neles, o soar da última trombeta, e os puseram-se sobre seus pés, se levantaram. Outra coisa, o arrebatamento não vai ser secreto, isso é uma má interpretação. Olha, só para mim descobrir de onde foi que tiraram que o arrebatamento é secreto, eu fui atrás para tentar descobrir. 1 Coríntios capítulo 15, ele diz o seguinte, ele diz assim, que num piscar de olhos. Então, nesse piscar de olhos é que está embasado que o arrebatamento é secreto, mas não é. Como o relâmpago que vem do Oriente para o Ocidente. Isso, mas isso aí, o relâmpago é mostrando, é visível e todo olho verá. Então, o piscar de olhos é a troca do corpo. O corpo será transformado num piscar de olhos. Esse negócio de avião caindo, de trem desgovernado, o corpo vai continuar lá. Ele vai estacionar o trem, vai pousar o avião, e aí ele vai subir juntamente com quem? Com os mortos ressuscitados. Que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, está lá dizendo como vai ser a ressurreição dos mortos. Será que é mito aquele lance de que no avião tem que ter um piloto crente e um piloto ateu? Bem, eu tô falando companhias aéreas, não precisa mais, tá? Porque a Bíblia, ela deixa bem claro que todos os olhos o verão. Veja só. E depois daqueles 3 dias, versículo 11, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés e caiu grande temor aos que os viram. Se é Israel e a igreja, essas duas testemunhas, e essa é a ressurreição dentre os mortos, novamente digo, veja como se encaixa com o que você já crê. Se é eles, então não vai ser algo assim que fazem até a brincadeira, né? O pessoal deixa roupa no chão, né? Para poder fingir que foi arrebatado. Gente, você vai ganhar um novo corpo. E esse novo corpo não vai deixar as roupas jogadas no chão. Tá? Vai ser num piscar de olhos, não o arrebatamento, mas a troca do corpo. E ouviram, no versículo 12, ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui. E subiram ao céu e uma nuvem, e os seus inimigos o viram. Novamente, não é secreto. E o que acabou de acontecer? O arrebatamento. Ouviram uma grande voz que disse, primeiro ressuscita. Eita, Jesus. Ressuscita, depois diz,
A voz primeiro ressuscita, se une com os vivos que, num piscar de olhos, terão seus corpos transformados. Meu irmão, eu dou para isso pelo menos 5 minutos. No mínimo, tem que ser um processo, porque ele diz que os mortos serão honrados antes dos vivos crentes. Ele diz, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós que não tivemos o privilégio de morrer por Cristo Jesus, né? Então, morrer por Cristo é um privilégio. Chego a brincar e dizer assim, Senhor, está vindo o arrebatamento, falta 5 minutos. Deixa eu morrer só um pouquinho por ti. Me mata, Jesus, para que eu possa ter o privilégio de ressuscitar. Eu não quero ter o corpo transformado. Eu quero dizer, esse morreu por mim. Esse teve a coragem de ir até o fim e morrer por mim. E Deus vai honrá-los, vai ressuscitá-los primeiro. Depois nós, Paulo fala assim, desvalorizando, né? Depois nós que estivermos vivos, que ainda estamos por aqui. 45 do segundo tempo. 45 do segundo tempo. Teremos o nosso corpo transformado. E juntamente com ele, seremos arrebatados ao Senhor nas nuvens. Naquela mesma hora, depois do arrebatamento da igreja, né? Versículo 13. Houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E o terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glórias a Deus. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. O 7º anjo tocou a 7ª trombeta. E houve no céu grande voz que diziam, o reino do mundo vieram a ser do seu Senhor. Veja que a 7ª trombeta, ela toca no arrebatamento das 2 testemunhas. Quando aqui encerra o arrebatamento, a trombeta toca. Ele cita que a trombeta tocou. Então significa que aqui essa história está entre a 6ª trombeta e a 7ª. É muito forte, né? E nós vamos entrar aqui para descobrir o que são as trombetas, o que são. É muito profundo, é muita coisa para se falar, é muito que se diz, né? Mas aqui é maravilhoso o reino sendo entregue ao nosso Senhor e ao nosso Cristo.